Fala galera, tudo bom? Tiúlio aqui na área. O Samuel Souza pergunta: Bom dia, Tiúlio. Poderia falar melhor sobre os candles e a análise técnica em si, para quem tem interesse em aprender mais como olhar e analisar os gráficos? Então, baseado aqui na pergunta do Samuel, eu vou pegar aqui um gráfico aleatório. Deixa eu limpar ele aqui, ó. É o da CSN esse. Vamos pegar o da Vale, da Petrobras. Qual dos dois? Vamos pegar da Petrobras, tá? Vamos limpar ele aqui também. Vamos limpar. Aqui, ó. Vamos excluir isso aqui também. Samuel, primeira coisa que a gente tem que entender sobre a análise gráfica é o seguinte: ela acontece em vários momentos, tá? Então aqui, no caso, a gente está no gráfico diário, a gente vê aqui pela letra D, tá? Mas a gente pode ter o gráfico de 15 minutos, seria esse aqui que está sendo aberto agora. Olha aqui quanto que ele vai ficando em relação aos preços, muito mais próximos, tá? A gente tem várias escalas, a de 60 minutos é a próxima que a gente costuma olhar, mas isso aqui é só para quem opera intraday, não é o nosso caso, tá? A gente aqui no canal, na comunidade, a gente gosta de trabalhar com a análise técnica e aí a gente usa análise gráfica para isso e a gente faz isso no diário, no semanal e no mensal, tá? Importante entender quanto maior o prazo, ou seja, no mensal, maior é a força dos sinais. E aí eu vou falar aqui resumidamente o que significa a análise gráfica. É a gente acreditar que existe um padrão de movimentos no mercado que se repetem e a gente tenta, de alguma forma, reagir a alguns padrões, analisando aí o nosso potencial de perda para o nosso potencial de ganho, caso a gente esteja operando na compra, e potencial de perda para o potencial de ganho quando a gente está operando vendido, tá? Ou seja, monetizando a queda. E para cada período, a gente tem um candle, que seria essa tradução aqui de vela, né? Parece uma vela isso aqui. Então essa vela ela é configurada nas cores por cada usuário. Aqui no sentido que a gente está usando, significa que toda candle branco ele foi um candle onde a gente teve uma abertura, que é onde inicia aqui o pavio, né? Teve um fechamento maior, que é onde finaliza o pavio, e isso fica branco. Só que nesse período tem máximas aqui nesse caso e mínimas. Vai ficar muito mais fácil olhando nesse candle aqui, que é um candle de queda. Por quê? Porque o preço de abertura foi o 21,80, o preço de fechamento foi 18,28. Só que a gente teve mínimas e máximas nesse período, então é de alguma forma demonstrado através dessas linhas aqui, tá? No meio do pavio que a gente está vendo. E aí, baseado nisso, a gente tem alguns nomes aí para alguns candles. Não vem ao caso a gente chegar nesse assunto agora, mas é muito importante que a gente entenda que os gráficos eles são de alguma forma divididos em suportes, ou seja, uma coisa que segura o preço aqui, e existe também as resistências, tá? É onde o preço ele bate e ele encontra uma resistência, ele acaba voltando. E basicamente é isso que a gente trabalha. Eu acredito que os melhores movimentos são os movimentos de rompimento nessa lógica, ou seja, a gente entende aqui que o preço bateu num suporte, aí depois ele foi até uma resistência, ele retrocedeu, retroagiu aqui, recuou, e aí quando ele veio rompendo, ele rompeu esse ponto aqui de máxima relevante, que foi esse fechamento, ele fecha aqui muito mais acima e aí você continua uma tendência de alta, tá? Lembrando que se você tiver uma taxa de acerto de 45%, você pode ter um modelo muito rentável ainda assim, tá?
outra coisa importante da gente entender também um conceito é que a gente acredita aqui que as tendências elas são a melhor maneira de você ganhar dinheiro. E como que a gente identifica uma tendência, tá? Se a gente tem fundos, que é justamente esse ponto aqui, ó, onde existe uma mínima, e aqui existem outros fundos ascendentes, a gente está em tendência de alta, tá? Só que existe também o caso das tendências de queda, que é justamente quando a gente pega topos, que é isso aqui, quando acontece uma mínima não repetida, descendentes, tá? Topos descendentes. E aí existe uma tendência de queda. O mercado ele pode também andar lateralizado, que é o que aconteceu, por exemplo, nesse período aqui, ó, ele lateralizou de alguma forma, subiu aqui, desceu, subiu aqui. Então o mercado ele pode andar de três maneiras basicamente, tá? De lado, ele pode andar em tendência de alta e ele pode andar em tendência de baixa. Os candles com a cor branca são os candles que abriram num preço menor do que o preço de fechamento. Lembrando que existem essas pontas aqui dos pavios que são mínimas e máximas. E quando um candle ele abre e ele fecha com um valor inferior a isso, a gente fala que ele teve um candle de queda, que foi caracterizado aqui, se eu não me engano, aqui pela cor preta, tá? E isso só no mensal. Existe também a lógica que as tendências de mais longo prazo, ou seja, o mensal domina o semanal domina o diário. E aí a gente vem aqui, ó, entendendo quais são os movimentos. Aqui a gente vê outro caso dentro da tendência de alta, de uma outra tendência de alta, caracterizada pelo quê? Justamente topos ascendentes. E aí o que confirma isso? Justamente esse candle aqui, ó, de rompimento. E aqui esses pontos a gente encontra outras lógicas nele. O que uma vez foi suporte pode virar resistência num outro momento. A análise gráfica ela tende a dar valor a exatamente esses pontos onde o mercado já sinalizou que ele considera que são relevantes, tá? Então a gente vai entendendo isso e a gente vai jogando com alguns alvos e alguns stops, tá? E como a gente quer ser reativo aqui, a gente vai entendendo o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa, e a gente vai fazendo as nossas apostas de maneira assimétrica, ou seja, sempre tentando perder menos na média do que a gente ganha na média, tá? Então, esse aqui foi a maneira mais rápida de eu explicar um pouco o que é a análise técnica e gráfica, o que são os candles. E aqui vamos aproveitar para a gente olhar também o diário, né? Então, aqui no diário, a gente tem também outros conceitos, como, não só no diário, tá? Mas a gente tem o que a gente chama linha de tendência de baixa. Então, quando o preço da Petrobras ele rompe isso aqui no diário, já dá uma esperança de uma tendência de alta. A gente também tem as linhas de tendência de alta, que é, por exemplo, isso aqui. Por quê? Porque esse ponto aqui ele já se mostrou relevante no passado. Aqui, ó. Então a gente vem e conecta isso. Beleza? Então existem 1001 padrões aqui, a gente tem que ser consistente, disciplinado e entender a simetria disso, tá? Então essa foi uma pequena aí demonstração do que pode ser feito com a análise técnica. Qualquer coisa é só deixar mais dúvida, tá, galera? Um beijo grande.